Boa noite, galerinha do meu TikTok. Sejam muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem aí, galerinha? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Josiane. Seja muito bem-vinda. Como é que você tá? Boa noite, Daniela Silva. Seja muito bem-vinda. Sandra Pereira, boa noite. Como é que você tá? Seres de luz maravilhosos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Essa live aqui é do Lumen, do canal Lumen. Sejam muito bem-vindos para quem está entrando agora. Hoje nós vamos entrar profundamente sobre o ego. Lembrando que a minha mãe tem um livro que ela fez a canalização e colocou a canalização num livro digital, PDF, e se você tiver interesse de fazer essa leitura, é só mandar uma mensagem no meu privado, que eu te mando o valor do Pix e o formato em PDF para você fazer essa leitura, para entender mais como funciona o ego, tá, galera? É bem bacana. Boa noite, Leandra, seja muito bem-vinda na nossa live. Show de bola, né? Se você sabe por que é importante você entender como funciona o seu ego, porque o ego faz parte da matéria. E se o ego não for domesticado e não for entendido, ele sempre vai fazer você repetir as mesmas ações, reagir às mesmas ações. E ele vai tentar sempre te proteger inconscientemente para você ficar no mesmo lugar e não ter mudança nenhuma. Você quer continuar tendo o mesmo resultado? Melhor ainda, você quer continuar errando igual, no mesmo lugar? Tá me ouvindo bem aí, galera? O som tá legal? Tá limpinho o som aí, galera? Boa noite para quem tá entrando agora, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal do Lumen. Hoje nós vamos falar sobre o despertar da consciência, mais especificamente sobre o ego. Que meta que eu coloco aqui de curtida? Vou colocar 100k. Dá pra ver bem? Dá, né? Boa noite, mãe, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Simone, boa noite. Galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós vamos falar hoje sobre o ego, sobre o que o ego faz na sua vida. Então vem conosco que nós vamos dar uma aula para vocês sobre ego. O egocentrismo. Vou convidar a mãe para entrar, se ela quiser entrar, se ela estiver pronta, e vou deixar ela entrar e começar aqui. Galera, todos. Noite. Teu ventilador tá o ó. Tá ouvindo o ventilador? Aham. É, mas ele tá no silencioso. Silencioso? Tá bom, então. Boa noite, pessoal que estão entrando. Tudo bom com vocês? Como é que foram o domingo? Tudo sossegado? Em consciências. Vamos conversar um pouquinho hoje. Márcio também, né, Márcio? Escutou o barulho do vente dele ali. Mas vamos lá, pessoal. Vamos interagir. Boa noite, Josiane. Como é que você tá? Tudo bom, linda? Firme e forte? Já acabou o livro? Ou ainda tá lendo ainda? Dá pra ver ouvir de novo. Dá pra ouvir bem. Eu tô ouvindo muito bem a manhã que tá aqui. É? Que bom. Não, também tô te ouvindo. Agora ficou melhor o som. É que tava muito perto, eu acho. Boa noite, Ana.
Boa noite, galera, seres de luz maravilhosos. Galera, façam perguntas. Eu quero que vocês façam perguntas. Tudo quanto é tipo de pergunta. Nós vamos falar sobre o ego, mas quero que vocês façam perguntas. Ó, sem cá, tá? Mete o dedo aí e não precisa dar presente, mas só a curtida de você já é o suficiente, beleza? Para o algoritmo entender que a live tá tendo bastante conteúdo e aí eles conseguem subir, mais pessoas começam a entrar. Quer começar? Mas pode começar se tu quiser. A Josiane tá falando com ela porque a Josiane pegou o livro, né? E está lendo e parece que ela tirou bastante informação boa sobre o livro, né? Sobre o ego. Porque a gente, para entrar pro autoconhecimento, e o autoconhecimento o que fala, né? Se conhecer. E para se conhecer, temos que conhecer o ego, senão não conseguimos decifrar essa consciência humana. Como identificar a voz do ego, mãe? A voz do ego, ela fala toda hora com você, porque na realidade ela não é uma voz, né? Ela traz para você informações das suas recordações, das suas memórias, tá? Ele traz informação das memórias repetitivas, o ego. A consciência, ela fala sutilmente. A consciência sempre é aquela primeira voz quando você está em dúvida de alguma coisa. Quando você está em dúvida de alguma coisa, vamos supor assim, ó, você vai sair, né? E de repente você tem dois caminhos, uma bifurcação ali. Aí a primeira voz assim, ó, vai por ali. Quando você tenta dar atenção àquela voz, o ego se mete automaticamente. Não, vai por aqui, lá. Daí chega lá na frente, se acontece algum obstáculo, você diz, poxa, bem que pensei em ir por lá, mas não fui, tá? Então, a consciência, a voz dela é mais tranquila, mais suave. E você só consegue escutá-la quando você acalma a voz do ego, a voz da mente. Quando você acalma a mente, ela está silenciosa, tranquila, você consegue ouvir a consciência falando com você. Entendeu? Porque se você não conhecer como funciona o seu ego, você não tem como mudar a consciência. Porque ele trabalha só no repetitivo, ele trabalha no padrão. É quase isso, Márcia. Quase isso, tá? Eu não gosto muito de falar sobre intuição, porque intuição é você intuir alguma coisa, tá? E a gente não intui, a gente tem certeza, né? Mas é quase isso, tá? É como se viesse aquela vozinha assim, você sentisse algo. Porque você é o criador de tudo, então você tem que ver muito bem o que tá vindo para você e você realmente quer criar mais daquilo, né? Duda, boa noite, Tatiane, tudo bom? Então assim, ó, a consciência humana, que nós chamamos como ego, personagem, né? Ele é formado a partir do momento que você começa a ser educado pelo seu sistema de criação, né? Ali você cria o personagem, então a consciência humana, ela tá limpa, ela nasce limpa, né? Com o véu do esquecimento, porque seria muito, para você nascer já acordando, já seria muito ruim. Seria muito impactante, né? A Carol, mapas dos sonhos, é legal, é bom, só que assim, os sonhos, quando você entra para o autoconhecimento, ele automaticamente, você começa a ficar mais lúcido e você decifra ele, porque ele vem como subliminar, daí fica fácil para você desvendar ele. Galerinha, né? Fica com a vontade de fazer perguntas aqui, galerinha. Pode ficar à vontade. Qualquer dúvida. Porque ali, quando você sonha, ali é sua consciência humana em ação. Mas como você não tem lucidez, ela fica totalmente descontrolada, trazendo informações que você não consegue codificar, tá? Ali é você, tá? Porque quando a gente pergunta assim, ó, quem é você?
vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é vocês? Quem é você? Isso para mim. Não, Isabela, minha linda, fala sobre tudo, tá? Galera, a questão é o seguinte. Não, você não tá falando sobre sonho de dormir? Não, é sobre mapa. Que... Mapa. Mapa Tá, mas que tipo de sonho? Sonho quer dizer desejo de ter algo, é isso? Isso, objetivos, coisas materiais, relacionamentos, coisas materiais. Não, isso não funciona. Quer dizer, funciona para quem acredita, mas não... Você, se você entra para despertar, você não tem sonhos. Ah, mas eu quero ter um carro. Isso não é um sonho. Isso não é um sonho. Isso é você querer passar aquele processo de ter alguma coisa. Você quer sentir aquilo. Então você já concretiza tendo. Se você for fazer um mapa de sonho, você está criando uma ponte entre a sua criação e um sonho. Porque quem sonha, quem deseja, não tem. Mas as pessoas que estão entrando no despertar da consciência agora precisam, infelizmente, de algumas ferramentas específicas para ela poder potencializar a sua frequência vibracional. Mas daí o primeiro passo de um autoconhecimento é você saber que você é um ser que cria. E você cria o que acredita. E daí, muitas vezes, em vez de você pegar um caminho mais curto, que é só você decidir e acreditar, você faz pontes, criando muitas coisas para chegar aonde você quer. Você vai colocar num quadro da visualização, né? Quadro dos sonhos, pode falar quadro dos sonhos, quadro dos objetivos, quadro das metas, quadro dos propósitos, não faz mal. Só que se você sente uma emoção agradável de você fazer um quadro dos sonhos, ou uma carta dos sonhos, ou uma lista dos sonhos mágicos, e você, cada vez que você lembrar, você vir com gratidão, sentindo gratidão no presente momento, o teu corpo vai entrar numa frequência específica e vai fazer o colapso de função de onda multidimensional. Por que eu falei na live anterior? Se você tem um desejo, tem que colocar no presente momento. Se você tem um conceito do desejo que ele está fora de você, você automaticamente anula essa frequência vibracional para o universo, e essa falta de esse conceito diferente que você tem do desejo impede desse colapso de função de onda fazer no mundo tridimensional. É como se você jogasse uma pedra no lago. Não faz aquela ondulação quando você joga uma pedra no lago? Então, a tua intenção para o universo sobre um desejo específico é uma ondulação. Quando você tem dúvida, você não tem certeza, você não tem confiança, é outro colapso. Daí é outra onda que interfere na outra e anula essa frequência vibracional para a manifestação e a cocriação do mundo tridimensional. Que é o observador, né? Igual o colapso da função de onda, ou a experiência da dupla fenda também, da mesma coisa. Porque é assim, ó, ninguém gosta de acordar no susto, né? A gente tem que acordar devagar. Então, é um processo. Para algumas pessoas é algum processo. Cada um traz dentro do seu campo uma limitação de chegar até onde tem que chegar. Por quê? Cada um evolui de uma forma diferente. Tem uns que evoluem mais rápido, outros um pouco mais devagar, outros pegam o entendimento rápido, outros demoram um pouquinho, porque tudo vai do processo. Porque o que nós trazemos como padrão no ego, na consciência humana, de informação, ele é muito forte. É muito forte. É uma briga interna muito grande que a gente passa, tá? Porque ele traz padrões e ele se firma naqueles padrões ali, que mesmo você tendo total conhecimento de como funciona, você tem um conflito grande com ele, tá? Por quê? Porque ele sempre vai trazer para você aquilo que você já está acostumado. O teu padrão, ele já tá acostumado a trazer para você levantar de manhã, tomar o seu café, ir até a porta, ou voltar, ou deitar de volta, ou ir pro banheiro, ou pegar um copo de água, ou fazer uma oração, qualquer coisa. Ele já te botou num padrão, e quando você quer sair daquele padrão, ele reluta. Por quê? Porque senão você vai gastar energia, ele não quer, porque é cômodo, é a área de conforto.
Boa noite, Márcio. Eu, eu sou Luz, boa noite. Sim, Boa é, noite, é, Rose. é, é briga, é brigar. Então, assim, ó, quando a gente entra para o autoconhecimento, o maior desafio é nós com nós mesmos, mudar aquele padrão repetitivo, tá? Ah, mas aí então a culpa será dos meus pais que me passaram todas essas informações, todas essas referências? Não, porque eles também aprenderam assim. Como romper a zona de conforto? Fazendo aquilo que você não está acostumado a fazer, tá? Você quer mudar o seu personagem, o seu ego. O seu ego é um personagem, tá? O seu ego é criado como um personagem. Você não é esse personagem que você está vivendo hoje, tá? Esse foi criado pelo sistema de criação, educação religioso. Então você tá usando um personagem e você quer mudar esse personagem. Daí você vê, avalia qual personagem você quer ficar, você quer atuar. A partir do momento que você quer mudar o personagem, qual é o teu personagem? Teu personagem é aquele tipo que acorda mais cedo, que caminha sozinho, que troca o café pelo chá. Você monta o seu personagem. Eu quero ser assim, assim, assim. Aí você começa a trabalhar naquele padrão já, tá? O teu personagem que você criou, agora, ele não toma mais café, ele só toma chá. Então, você retira o café, daí o seu ego vai lá, não, vamos tomar um cafezinho. Porque às vezes você fica até esqueceu que você trocou de personagem. Não, você vai lá e toma um chá. Então, isso é mudar, sair da área de conforto, fazendo coisas ao contrário do que você faz todo dia. Porque quando se fala assim, ó, ação, né? O que é ação? Né? Vamos ver bem a profundo. O que é ação? Cocriação. Você é um co-criador, então é cocriação. Cocria a ação. Você tem que ter ação. Mas quando se fala em ação, não é ação física. É ação moldada pela consciência, porque quando você decide, a própria consciência vai te levar para o caminho que é. Ela vai dizer assim, ó, você não toma mais café, você agora toma chá, esqueceu? Porque agora você decidiu ser outro personagem. Mas o que é o personagem? O personagem é você, ou o papel que você está vivendo. Qual é o seu papel que você faz aqui na matéria? Tá? Você tem um nome, você tem uma profissão e você tem um monte de hábitos. Esse aí é o seu personagem. Não é você, é o seu personagem. Boa noite, Débora. Você é uma consciência moldada. Você é uma consciência que se muda a hora que você quiser. Mas agora você tá nesse personagem. Agora, quando você decide, você muda o personagem. Débora, boa noite. Identidade. Galera, as melhores perguntas eu vou colocar aqui no quadro, tá? Vamos lá. Entendeu, meus amadinhos? Por quê, consciências? Porque você nasce consciência limpa, correto? Você tem um aninho, dois, você pode ser menina ou menino, você não sabe que sexualidade você carrega. Se você for um menino, pode botar um vestido em você, você não tá nem aí, porque você ainda não está com o personagem montado. Daí o seu personagem começa a se montar pelo quê? Pelas informações que você ganha. Você ganha informações e também você traz referência. Por quê? Porque a consciência, quando ela está na formação, a consciência humana, ela é muito observadora. Então ela observa o ambiente todo e ela pega como referência aquilo ali. E muitos pegam trauma como referência. Pegam discussão, briga e daí identifica o amor pelo aquilo ali. Amar é brigar, é xingar, é ofender, é separação, é traição. Traz dentro daquele campo. 7 anos fecha esse campo. Todas as informações colhidas ali vão ser repetidas até você acordar.
Aí, conforme a sua criação, você vai pegando mais informações, mais gatilhos emocionais. E você vai botando, juntando com aquilo ali. Mas sempre é a mesma dor. Sempre é a mesma roda. Até você acordar. Aí você acorda, você começa a modificar todo esse padrão. Galera, preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Se vocês não começarem a refutar e a perceber, tudo se repete. Se vocês não parar para ter atenção, perceber que os padrões estão se repetindo, não vai ter resultado diferente. Vocês têm que perceber que está se repetindo frequentemente as mesmas realidades. Vocês não estão percebendo? A minha cliente mandou mensagem ontem, falando sobre uma coisa específica, que eu já falei para ela que ia acontecer se caso ela não tomasse a decisão certa. E como ela deixou de tomar a decisão certa, por quê, galera? Por que vocês acham? Se uma pessoa com conhecimento e experiência e certeza no que está falando, está te passando uma informação e a pessoa te pagou para receber a orientação, agora eu faço a pergunta para vocês. Por que ela não tomou a decisão certa? E passou pela mesma experiência desagradável e... Faça a pergunta. Vocês conseguem adivinhar? A pessoa paga com mentoria, passa pelo processo, ela sabe do que precisa ser feito, mas não faz. Por quê? Conseguem responder para nós aqui? E passou pela mesma situação, sofreu emocionalmente, se desgastou emocionalmente, gastou sua energia, gasolina, choro e lamentação, principalmente escutou um monte de desaforo sem necessidade. Se você não tiver com percepção do seu ego, que sutilmente ele faz coisas para você, sem você ter consciência que ele está se manifestando, ele vai repetir um padrão. Até esse padrão ficar totalmente limpo na sua mente, no subconsciente, ele vai dar umas investidas para ver se você está consciente. Se você não estiver consciente, você vai repetir. Josiane, você carrega o personagem da pessoa que tem pânico, ansiedade e precisa de medicamento. Enquanto você, consciência, falar sobre isso, pensar sobre isso, vai sempre estar na sua vida. Para você mudar o personagem que precisa de medicamento e é ansioso e tem pânico, isso não pode existir mais na sua consciência e nem na sua verbalização. Não pode falar nem para você mesmo, porque quem traz essa informação para você vir falar sobre o que você passa é o seu ego. E quando você fala, automaticamente está na sua consciência. Porque se não tivesse na sua consciência, você escreveria assim: sou uma pessoa saudável, maravilhosa, livre de qualquer tipo de medicamento e numa paz completa. Aí você mudou de consciência. Mas você está esperando mudar o comportamento para depois você verbalizar que você se curou. Não. Enquanto você falar sobre, pensar sobre, você será. Ô mãe, por quem tu tá respondendo? Para Josiane. Para Josiane. Posso falar um pouquinho para ela sobre uma coisa? Sim. Josiane, você autoriza eu ser 100% honesto aqui contigo nesta live? Que pode ser que caia a sua ficha? Tu me autoriza? Gratidão pelos gatinhos. Presta atenção, você está assumindo uma identidade de pessoas doentes, é fato, para se vitimizar com conformismo e vitimização. Você assumiu uma identidade de pessoa doente para atrair pessoas e a atenção das pessoas, para contribuir para a sua realidade existir. Enquanto você alimentar essa realidade e essa identidade de pessoa doente, com coitadismo e conformismo, você vai continuar ainda da mesma forma sem resultado nenhum. Enquanto você ser vítima,
você não vai sair da mesma realidade. Você tem que parar de uma vez por todas, se olhar no espelho. O fato é, você está passando por medicação, não tem problema algum, pode até continuar. Mas o fato de você assumir de ser uma pessoa doente para todo mundo que você conhece, para chamar a atenção das pessoas, e com essa atenção da pessoa você conseguir ter uma migalha de sentimentos, você vai sempre alimentar essa mesma realidade. Então, preste bem atenção no que eu estou falando. Pare de assumir o papel de vítima, assuma a responsabilidade da sua vida, esteja consciente no seu presente momento, continue o tratamento, mas com consciência que o teu corpo foi criado para se autocurar. Isso, Josiane. E também, assim, ó, e depois que você já aceitar outra identidade, nunca conte a sua história. Nunca mais. Tá entendendo? Nunca chegue pra alguém e dizer, eu também fui assim, fui assado. Se alguém perguntar como é que você melhorou tanto e tal, eu me conheci. Busquei o autoconhecimento, mas não diga assim, eu também já passei por isso. Eu senti ansiedade, eu sentia isso. Automaticamente, quando você falar, você vai trazer a consciência e o personagem novamente. E ele vai atuar na sua vida. Por isso que o que não pode olhar para trás se não vira estátua de sal. Entendeu, minha linda? Então, assim, ó, tenta não verbalizar mais e tira isso da consciência. E daí, cada vez que vir qualquer tipo de desconforto mental, você já diz, eu sou saudável, livre e maravilhosa. Sou sadia. Sempre o contrário daquilo que você está sentindo. Você tem que bater de frente com o seu ego. É você e você. Por quê? Ninguém vai sentir sua dor, Josiane. Ninguém tá aí pra ninguém. E outra, assumindo um papel de identidade de pessoas doentes só vai atrair, sabe o quê? A atenção de pessoas para sentir pena de você. E uma coisa que você não quer, Josiane, é atrair pessoas que sintam pena de você. Então, mas isso é automático, tá, Josiane? Assumir essa identidade, independente se tu tá passando por um processo, isso é fato, a gente sabe disso. Mas assumir uma identidade de pessoa doente, falar, argumentar, lembrar, conversar, repetir o passado no presente momento, falar para as pessoas sobre essas determinadas coisas, só alimenta mais ainda a sua identidade de pessoa doente. E para, querendo ou não, para a tua mente trabalhar ao favor do seu corpo, você precisa assumir uma outra identidade. Continuando o processo da medicação, mas falando na mente. Eu estou me curando, eu estou cada vez melhorando. Cada vez eu estou melhor, eu estou me sentindo cada vez melhor. E aí a tua mente vai trabalhar no seu corpo e o seu corpo vai trabalhar com a ação. Josiane, e isso é inconsciente, tá? Porque isso foi informação e referência que você traz da sua criação, né? Então, o que que acontece? Não é que você se bota no lugar de vítima por consciente, mas é um padrão, tá? E assim, ó, você pode, o ego, ele foi ensinado assim, ó, a você falar para os outros das suas dores e dos seus problemas, achando que a outra pessoa vai resolver. Não vai, porque só quem sente a sua dor é você, então ninguém vai resolver. Mas a gente tem uma leve impressão que quando a gente vai falar, comentar, a gente vai ter solução. A pessoa vai entender a sua dor, ela vai te dar alguma opinião, alguma coisa que possa te orientar, e muitas vezes não. Você só está trazendo à tona mais problema ainda, porque cada vez que você verbaliza, você traz a consciência pro agora daquela situação. Né? Assim, ó, uma analogia. Você está sem dinheiro. Aí você vai conversar com alguém e você fala que não está bem, que você está sem dinheiro, que você está no limite do cartão, que você tá sem nenhum real, que você tá passando necessidade, que agora não dá. O que você está falando? Você está falando que está na consciência, e o que está na consciência? A escassez, o não ter. E imagina o que você vai ver na realidade. Qual é o resultado que você vai ver na realidade? Mais escassez, mais doença, mais gente falando sobre doença. É assim, ó, é simples assim. Se você soubesse o quanto uma palavra tem poder,
Vocês não usariam nunca contra vocês. Não, mas eu não tô usando contra porque eu quero ficar bem. Mas você quer ficar bem, mas você fala que tá ruim. E se você verbaliza, você tem a consciência do ruim. Josiane, só para reforçar aqui, preste atenção. Você é vítima inconsciente. Por isso que a minha cliente ontem passou por uma situação sem necessidade. Mas ela passou, chorou e se lamentou. Depois eu abri os olhos dela novamente, eu trouxe a consciência para o presente. Você sofreu por escolha, não foi por falta de opção. Você escolheu sofrer, porque o seu ego e a sua mente sozinhas por si próprio, elas só vão obedecer o padrão que estão acostumados, habituados. Então você é uma vitimista sobre a sua própria doença inconsciente. Você precisa recuperar a consciência todos os dias, lembrar de quem você é, que você é uma consciência num corpo, tendo a mente, aí reinando na sua mente, dando decretos na sua mente todos os dias. Continuando o seu tratamento da mesma forma. Mas se você não ouvir isso que nós estamos falando para você, nem medicação, nem tratamento, nem choque resolve o teu caso. Por quê? Porque você já assumiu uma identidade. Consequentemente, a tua mente e o seu corpo vai ir junto com a mente. O seu corpo vai ser levado pela sua mente. Lucivaldo, boa noite. Márcia perguntou se o ego é mais forte que a consciência. Não, Márcia. Mas o ego também é uma consciência. Ela é o filho. Tá? Ela se torna mais forte do que a consciência em si, porque ela é uma consciência também, quando ela não é dominada, tá? Porque daí é ela que traz a criação. Ela é o filho que pede ao pai. Só que você, o que pede ao pai é tudo o contrário daquilo que você quer. Então o pai só traz o que o filho pede. Você não chega no pai sem passar pelo filho. E o filho é a sua consciência humana, que também foi feita pelo pai. Mas o pai deu livre-arbítrio para você. Por isso, mães, cuidados com o que vocês falam para os seus filhos na hora da raiva ou inconscientemente, dependendo da palavra repetida. Muitas vezes, na infância, vira um trauma, tá? Vira uma crença muito forte inconscientemente e depois ele vai ter resultado na vida adulta. Cuidado. Cuidado com as palavras. Palavras são, olha, uma pessoa com um sentimento meio abalado, meio melancólico, meio triste, vulnerável, uma crença penetra rapidamente na mente subconsciente. Rapidamente. Até de adulto também, tá? Você acha que não é influenciado pelas pessoas? Ah, tá. Vai nessa. Fica sentimentalmente pra te ver. A maioria das mulheres que começam a ter atitudes diferentes do que elas estão tendo por influência de amizade tóxica é porque a pessoa tá vulnerável emocionalmente. Uau, que bonito isso que eu acabei de falar. Mas é verdade. Por isso que tem que blindar a sua mente. A tua mente mente o tempo todo pra você. Você sabe disso. Gratidão, Francisca. Gratidão, Francisca. Galera, tap na telinha, compartilhe a live, comenta aqui pra a plataforma empurrar para mais pessoas fazerem parte da nossa live aqui. Não se esqueça também de entrar no canal da minha mãe, adicionar o canal dela lá, que ela também faz lives no canal dela lá. E ela tá de visitante aqui hoje. E quem tiver interesse no livro também, é só chamar o livro no privado do Jackson, ele passa o link para vocês, tá? O livro é canalizado, ele fala sobre a criação do ego, como o ego funciona, como ele foi feito, por que ele age dessa forma. Então traz bastante informação sobre essa consciência humana. Também para reforçar aqui, vou disponibilizar 2 vagas para hipnose não, para meditação guiada, por mim, 2. Se você tem interesse em fazer uma hipnose, meditação guiada, manda no meu privado ali e a gente vai agendar um dia totalmente grátis, tá? 2 vagas só, para as pessoas as 2 primeiras pessoas que mandarem mensagem para mim. Humor e vidas. Picos de humor, o que é? Isso que eu acho que deve ser isso que você coloca no seu pseudônimo aí, humor e vidas. Desequilíbrio emocional. Por isso que você tem picos de humor. Uma hora você tá bem, outra hora você tá ruim. Mas por que um pseudônimo de humor e vidas? Olha, tem pessoas religiosas que não entendem sobre o despertar da consciência, mas acho que nós vamos ter que falar um pouco sobre o despertar da consciência.
Deixa eles fazerem a pergunta que a gente entra no assunto, porque tem que ser, assim, falar um pouco de cada assunto. Galera, deixa eu perguntar então pra eles aqui. Galera, quem de vocês aqui na live não tem um entendimento ainda sobre o despertar da consciência? Que nunca ouviu falar É, sobre o despertar da consciência. Tem muita gente aí. Valquíria, já respondemos você, tá, minha amada? Ela perguntou ali sobre pedir, deve ser para Jesus. Porque ela tem crença religiosa. Você é religiosa, minha linda? Ela é católica. Deve ser católica. Tem alguém aqui na live que é religioso? Que tem alguma religião? Sou desperta. Tem Ah, alguém? tá, Valquíria, tá. Não, então assim, minha linda, ó. Pedir, ninguém pede nada, tá? Não pedimos nada. Não temos mais, não temos o como. Seria assim, ó, irônico pedir. Por quê? Porque você é a semelhança do Pai. O Filho é a semelhança do Pai. A consciência humana, Jesus, Cristo, a consciência crística tua humana, ela é o Filho da consciência universal. Então, não dá para pedir nada. Porque você é a semelhança. E a semelhança faz o quê? Cocria, como a consciência universal criou tudo que há, você cocria tudo que você quer. Como você cocria? Conhecendo você. Porque é você que pede e o Pai te dá. Mas o Pai só te dá o que você pede em verdade. E o que é uma verdade? Aquilo que você tem absoluta certeza. Daí você tem que saber que você cria o invisível, né? O invisível que você traz, você faz visível. E você tem que saber que é você que faz isso. Perguntas aí, galera. Não sei se ficou bem claro, Galera, tá? aqui, Se ficou galera, aqui alguma na dúvida, live. pode falar aí. Ó, o despertar da consciência, nós reconhecemos que nós somos uma consciência fragmentada num corpo humano. Somos uma centelha divina. E Deus é a nossa consciência de ser. Jesus nunca pisou na Terra. Ele é só uma simbologia, um estado de consciência. Só que a religião usou dessa informação para manipular as pessoas em massa. Para evitar de você não descobrir de quem você é, para você despertar. Uma vez você despertando, você deixa de ser um alienado, deixa de ser um escravo. Você acha que está livre, mas você não está, mentalmente e fisicamente também. Por quê? Porque você vira refém das coisas materiais, do mundo material, e de pessoas e sentimentos e coisas materiais. Não que você não possa ter, mas que você primeiro reage na circunstância do mundo dimensional, para depois você sentir. Para nós é o contrário. Nós sentimos primeiro na mente subconsciente, na nossa mente, no nosso coração, que é eletromagnético, tudo é feito de energia, frequência e vibração, e nós fizemos o colapso de função de onda porque nós somos a consciência observadora, que faz o colapso de função de onda no mundo tridimensional. Então tudo no mundo tridimensional é uma onda de possibilidades, de probabilidades, até que um observador consciente observe e faça o colapso de função de onda para materializar as coisas específicas que você está experienciando na sua realidade. Tudo que existe, relacionamento, casa, emprego, dinheiro, até as dores emocionais que você está sentindo. Tudo é consciência, tudo é consciência. Tudo é consciência. Geórgia, ela perguntou: a emoção do meu sonho realizado é a frequência daquilo que quero, preciso sentir? Ela várias vezes, não, minha linda. Se você ficar pensando todo dia nos seus sonhos, é porque você não tem a certeza de tê-lo. Você tem que ser para ter. Você tem que ser aquilo que você quer. Mas como é que eu quero um carro, Cláudio, você é um carro. Você já tem que sentir que tem o carro, o carro já é seu, com total e absoluta certeza. Não é um sonho. Enquanto você ter aquilo que você quer como sonho, vai continuar só no sonho.
E você ficar lembrando todo dia daquilo, você está mostrando para a consciência que você não acredita que é possível aquilo vir até você. A única maneira de você ver aquilo na sua realidade como co-criadora é você soltar e agradecer antes de ter. Não esperar ter para agradecer. Ao dia que chegar o meu sonho, eu vou pegar e dizer gratidão, consciência. Muita gratidão. Eu amo e agradeço tudo que você me trouxe agora. Não, você já tem que fazer isso antes de ter. Jesus trouxe para nós como exemplo, tá? De agradecer antes de fazer o milagre. Ele não, quando ele orava antes, né, pedia, se conectava com a consciência universal antes de perguntar para a pessoa, ô criatura, você quer ser curado? Porque você tem livre-arbítrio, quero. Deixou a mente subjetiva, obrigado, tudo bem. Ele só agradecia, Pai, muita gratidão, consciência universal, por essa obra feita e por estar comigo. Gratidão. Então ele agradecia e nós esperamos ter alguma coisa para agradecer. Então, aquele que tem mais será dado e aquele que não, até o que não tem vai ser tirado. Se você não consegue agradecer antes de você ter, você vai ficar só no sonho. O que que acontece, galera? Preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora, é importante, tá? Tem coisas que vocês não vão entender agora por causa da frequência vibracional. Não se preocupem, porque para mim também foi assim e é assim também. Tem coisas que eu volto a ver em vídeos específicos sobre ensinamento, informações sobre despertar da consciência, que na quinta e sexta vez, que depois que eu vou entender de uma forma profunda. Mas não é a palavra que tá fora de contexto, mas é a frequência vibracional que você se encontra, que você não está conseguindo absorver o conhecimento. Então não se preocupe se você agora não está conseguindo ter um entendimento do que nós estamos falando, que para vocês parece que nós somos um alienígena, é normal. Mas aos poucos, se você abrir a sua mente para começar a questionar o que nós estamos falando aqui a respeito da manifestação, da cocriação, do despertar da consciência, quem é Deus, quem é Jesus, o nosso ego, sobre nossos pensamentos, sobre nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. Então daí você vai começar a ter um entendimento. Mas no resumo, para quem tá a galera aqui, eu vou dizer o seguinte: Deus é a nossa consciência de ser. Ele é tudo que há. Onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, onipresente e onisciente. Então ele quer dizer o quê? Ele é tudo que há, tudo que existe. Então ele se fragmentou para nós experienciar a matéria, mas nós não fomos criados para nós. Nós temos uma informação equivocada a respeito disso. A nossa construção, a nossa criação foi feita para Deus, não foi feita para nós. E para Deus experienciar a matéria através do corpo humano, que é um avatar. Só que você não consegue reconhecer ainda que vós são deuses, porque você veio com o véu do esquecimento. Porque se você não viesse com o véu do esquecimento, o ego não existiria. E é o ego que faz a divisão e a separação para você experienciar a matéria. E daí você, por conta própria, infinitas possibilidades de realidades você vai experienciar até você despertar. Quando você despertar, você vai reconhecer que é Deus. Aí novamente você vai estar com Deus sem separação, porque o teu ego vai estar diminuindo, domesticado, e a tua consciência vai predominar na sua mente. Porque a tua mente é que fragmentou a consciência para experienciar a matéria. A tua mente que fragmentou a consciência universal para experienciar a matéria. Thaís Fernandes, boa noite. Seja bem-vinda. Gratidão pelas curtidas, galera. Gratidão pelos comentários aqui. Gratidão a todos vocês que estão participando da live. Simone, ego, crença limitante, por quê? Porque ele traz a informação que ele traz. Então ele limita. Porque as informações que foi dado para nós desde pequeno é que nós não éramos merecedores, éramos pecadores e que nós não podíamos alcançar as coisas que os ricos têm, porque o rico não herdará o reino do céu. Então, eles fizeram que nós pensasse que ter as coisas seria contra Deus. Você ser
ter vontade de ter matéria, de ter ambição, né? Então, o que limita o ego é as informações, mas ele é co-criador. Só é limitado por quê? Porque ele, sem a consciência maior, não trabalha. E a consciência maior não traz nada sem ele pedir, sentir no seu coração como verdade, tá? Mas depois que ele destrava, depois que você pega o comando, ele vira seu servo, aí pronto. Aí, olha, o céu é o limite para você. Resumindo o que a mãe tá falando ali, não tem a realidade que vocês não querem experienciar? Relacionamento, vida financeira negativa, alguma doença no corpo, ou depressão, ansiedade, sabe isso? Uma sogra chata, um vizinho insuportável, um colega de trabalho cheio, insuportável, sabe essas coisas? Então, você tem que, na caruda, refutar. Decretar, não, essa realidade eu não aceito. E refutar. É como se não existisse. Tá entendendo o que eu tô falando pra você? Eu sei que isso é louco pra caraca. Mas isso Boa noite, Nando. Seja bem-vindo. Então, quando você refuta uma realidade e você não coloca mais energia, não coloca mais atenção, você não coloca nem lembrança, nem pensamentos, nem julgamentos, nem crítica em qualquer tipo de realidade, ela deixa de existir, ela se dissolve, porque ela precisa da sua energia para continuar existindo. Enquanto Karina, boa você noite. colocar foco e energia em qualquer realidade negativa que você está experienciando, ela vai permanecer existindo e até aumentar ainda a proporção, dependendo da frequência vibracional que você colocar em cima dessa realidade. Então, qualquer realidade que você esteja passando de negatividade, eu sei, galera, é desafiador. Coloque aqui na live, aqui, por gentileza. Neno, boa noite. Coloque aqui no chat. Qual é o maior desafio que você está passando hoje? Seja sincero, aqui ninguém conhece ninguém, ninguém está aqui para criticar, ninguém julgar. Mas coloca aqui agora, nesse exato momento, qual é o teu maior desafio que você está passando? Essa semana, ou esse mês, ou esse ano que está se passando? Qual é o maior desafio que você ainda está enfrentando? Coloca aqui para nós entender sobre isso. Eu estou com uma hernia de disco. Tava, Thaís. Exercício físico, alongamento, cálcio, né? Um monte de... Tem infinitas possibilidades. Não aceite como verdade, estava. Financeiro. Quem mais? Pode colocar aqui. Não podemos falar sobre financiamento porque todos passam por alguma dificuldade. Interagir com pessoas não despertas. Isso é uma desafio mesmo. Karina Santos, sentimental. Não conseguiu ainda a Karina Santos ter autodomínio sobre as suas emoções? Estar consciente do seu presente momento? Galera, coloque aqui. Qual é o seu maior desafio que você está passando? Gratidão pelas curtidas, pelos compartilhamentos e pelos comentários, galera. Sejam muito bem-vindos. Ansiedade. O ego é muito manipulado pela financeira. O ego é muito manipulado pelo financeiro. Cássia Alves. A questão sobre ansiedade sobre conquistar dinheiro, né? Ou escassez financeira. Ou se sentir satisfeito com o dinheiro que ganha ou o lugar que você trabalha. Financeiro, mas estou conseguindo mudar. Já aprendi muita coisa aqui. Me ajudaram. Geórgia. Gratidão, Geórgia. Vida amorosa. Vida amorosa é o que mais tem, galera. É relacionamento e... falando isso, mãe, dá só uma oportunidadezinha aqui, tá? Eu faço mentorias e tô ajudando bastante homens, principalmente homens, né? Mas se tiver mulheres também não tem problema algum. Eu também ajudo a superar término de relacionamento, galera. Se tem algum homem aqui que tá sofrendo muito emocionalmente, muito apegado à mulher e tá passando por separação, entre em contato comigo e faça uma mentoria comigo. Eu ajudo no processo e não se torna tão doloroso da forma que está sendo. E tanto vai ser seguro para você, para sua ex e para os seus filhos, se você tiver filho com essa pessoa. Por quê? A taxa de feminicídio que está acontecendo no nosso país é extraordinária, é inacreditável. Então, tenho já 2 clientes que estão passando por mim e eu estou fazendo hipnose clínica com eles e eles estão dando resultados maravilhosos. E estão passando pelo processo de separação
tranquilamente, com muita consciência, com muito amadurecimento emocional, com muita tranquilidade. Então, se você está passando por essa mesma dificuldade, faça um investimento em você, porque todo mundo sai ganhando, tanto você, os seus filhos e a sua ex-mulher, para passar por esse processo, principalmente porque dor emocional, gente, é pior do que uma dor física. Pior. A mãe pode falar sobre isso um pouquinho, se a mãe quiser. Mas eu vou dar uma resumida, tá? Tudo que vocês colocaram aí sobre finanças, doenças, e também relacionamento, todos esses, entre aspas, problemas, está vindo de uma consciência ativa no momento. O que eu gostaria, assim, que vocês refletissem é que se vocês pensassem, sentissem diferente, se todos que relataram as informações sobre, entre aspas, problemas, boa noite, Castro, tá? Voltasse o disco e colocasse diferente. Não tenho nenhum problema. Está tudo resolvido e está tudo certo. Como é que o seu ego reagiria? Ele ia dizer que você estava mentindo? Qual será a sensação que você ia ter? Boa noite, Se Ellen. você confirmasse com a sua palavra que você está tudo certo para você. Davi, boa noite. Tudo bom? Fiz meu enxoval, estava solteiro há pouco tempo, me casei e não demorou nada. Não demorou nada para casar ou não demorou nada para separar? Não, não entendi. Boa noite, Davi. Entendeu? Porque relacionamento, meus amados, relacionamento. Ah, tá. A maioria dos relacionamentos, elas vêm com um espelhamento. É raro não ter um relacionamento que não venha com espelhamento. Mas o que o ser ainda não botou na consciência que relacionamentos são troca de valores. Entendeu? Mas a maioria busca amor. Se busca amor é porque não tem amor. Você não vai buscar nada do que você não tenha. Você vai buscar o que falta para você. Então, falta carinho, falta compreensão, falta amor, né? O que falta para você buscar lá fora? Agora, quando você conhece uma pessoa e troca valores, com ela é diferente, porque você não tem o apego emocional. Porque se você for buscar alguma coisa, você vai se apegar emocionalmente, não tem outra lógica. Aí você sofre. Aí vem o espelhamento e você não entende o porquê. Porque você tem uma percepção das coisas, não tem? Só clicar ali Você na não tem uma fotinho da minha mãe que percepção? vai direto no canal dela, gente. E a percepção que você tem é o que você cria. Boa noite, Joel. Seja muito bem-vindo. Você percebe aquilo que você cria. Galera, o nosso intuito da live, da mentoria... Joel, boa noite. Tava em Dubai, da minha mãe, é para vocês despertarem, vocês entenderem o que está acontecendo dentro de você, para vocês não saírem tentando mudar as pessoas, as coisas lá fora. É ao contrário, galera. Nós estamos falando aqui sobre você fazer a mudança dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração, para aí você, quando se transformar de dentro, você vai ver os resultados fora. Você não precisa mudar o comportamento de ninguém, nem a vida financeira lá fora. Primeiro é na sua mente e no seu coração. Mudando na sua mente e no seu coração, até a sua vida financeira vai mudar. Mas primeiro é de dentro para fora. Cássia Alves, a verdade não é absoluta. O que você acha que não concorda é a sua verdade, não é de todos. Mas, conforme a sua verdade, vai ser a sua criação. Porque a verdade não é absoluta. A única verdade absoluta é que tudo é consciência. Agora o resto não. A sua verdade é uma e de todos são outras. Tá? Assim, uma coisa eu falo, quem não gosta de bilionários e de milionários, ou de empresários, ou de pessoas bem-sucedidas, nunca vai se tornar uma.
Sim, Davi. Tentar mudar alguém, tá? É você pegar e simplesmente dar um tapa de luva de pelica em você mesmo. Exatamente. Nós estamos criando a todo momento um passado novo. A todo momento. A cada milésimo de segundos, nós estamos co-criando e manifestando um novo passado. Como não existe o É. passado, só existe o presente momento, né? Que bom, Simone, que bom. E continue assim, firme, porque é você que cria. É você que tem a percepção da mudança. Ninguém vai poder mudar para você enquanto você não muda a sua percepção de visão do observador daquilo que você está vendo na sua realidade. O que você está vendo na sua vida? O que você sente sobre você? É isso que você tem que mudar. Não é mudar lá fora. É mudar o que você sente, pensa, fala sobre você, sobre o seu personagem. Não gosta desse personagem? Crie outro. 5 segundos para você colapsar a onda, criar outro personagem. É só você decidir, é uma decisão. Decida Só que que a, lembrando, só que a consciência lembrando, está com você. lembrando, as pessoas que ainda estão lutando com o mundo lá fora e não estão tendo resultado é porque esqueceram de mudar a si próprio, a sua identidade, as suas crenças e reinar na sua mente. Enquanto você não mudar a percepção da realidade que vocês estão experienciando, vocês não vão ter outros resultados, para ter certeza absoluta. Mudar as suas crenças, limpar os seus traumas, mudar sua identidade, trocar sua identidade e estar consciente da sua mente, você não vai ter resultado. Na live passada eu falei para vocês, a live anterior. Você sabe os resultados que você tem? Você sabe. E você sabe se está feliz ou não. Você sabe, eu não preciso perguntar. Mas aí é que vem. Se caso você não estiver satisfeito, você sabe por que essa insatisfação está acontecendo? Porque você não está deixando de ser quem você é. Ai, não faz sentido, Ajax. Eu não vou mudar a minha forma de ser por causa das pessoas. Você tem um conceito equivocado sobre isso. Porque é essa forma que você está experienciando que está trazendo esse resultado. Enquanto você não deixar de ser quem você é, você não vai mudar de resultado. Tu não vai ter outros resultados. É impossível. Cássia, nós não podemos mudar o mundo do outro, mas o nosso sim. Porque cada mundo é particular, como eu disse, a verdade não é absoluta. Então o mundo do outro é do outro. Ele cria também com o ego dele, com a percepção dele. Agora você, sim, pode mudar o seu, o do outro não. Galera, gratidão por compartilhar a live, gratidão por fazer perguntas, É, gratidão por interagir também aqui, galera. Pode fazer perguntas aqui que a gente vai o responder, tá que que bom? você, o que que você tem como espertinho, Cássia, que eu não entendo o que você fala? O que que você Sabe tem por como quê? espertinho? O que que é espertinho pra você? Os parentes têm uma dificuldade por quê? Porque eles têm um conceito de quem você é. Então, para eles é mais difícil ver você mudando do que outras pessoas estranhas. Outras pessoas estranhas não têm tanta dificuldade de contribuir para a sua evolução, mas pessoas que do seu próprio convívio têm, porque Jesus teve que sair da terra natal dele para começar o ministério dele em outro lugar. Porque santo de casa não faz milagre, isso é fato, porque o conceito que eles têm de você está formado. Então é bem difícil uma pessoa do próprio convívio gostar da sua prosperidade ou da sua mudança. Eles não querem, porque eles também têm seus egos, suas crenças também. Geórgia, o que o subconsciente tem a ver com a realidade que queremos? O seu subconsciente é a sua caixinha de segredo, é o seu coração. Se você pegar e dar só uma respiradinha e pensar lá na sua infância, em algo que você passou lá, você vai trazer pro agora e pode doer. E é aquilo lá que cria. Não vai criar a mesma pessoa, o mesmo lugar, mas vai criar o mesmo sentimento. E é o sentimento que cria, tá? O seu subconsciente, ele influencia muito na sua realidade do agora. Porque se você não acorda para ter o controle, você trabalha e cocria no piloto automático. Só naquelas programações que você já traz. E daí por que o despertar? Por que o evoluir? Por que o atualizar a consciência?
Porque senão você fica repetindo sempre os mesmos padrões de espera, de pessoas, de lugares, de situações, de emoções que você sempre trouxe da infância até agora. Então é o seguinte, galera, deixa eu falar um pouquinho, mãe. A questão sobre despertar da consciência nada mais nada menos que é percepção. Percepção muito mais profundo a respeito de você, não das pessoas lá fora, de você. Aí a gente chama de iluminação, algumas pessoas falam. Mas percepção, iluminação, despertar da consciência é a mesma coisa. Você começa a domesticar, entender mais sobre o seu ego, identificar os traumas e as crenças limitantes, e você vai começar a substituir e refutar por outras fortalecedoras, trocando de identidade, assim sempre que for necessário para você alcançar outro resultado. Vamos dar exemplo. Jesus falou para Nicodemos que para Nicodemos acessar o reino de Deus era necessário ele nascer de novo. Nicodemos respondeu para Jesus: como sendo eu velho de barba, entra no útero da minha mãe novamente? O que ele quer dizer? Ele não teve o conhecimento profundo sobre o que Jesus estava passando para ele. Que era o quê? Para você acessar o reino de Deus, você primeiro tem que deixar da velha persona, a velha personalidade, a velha mentalidade do mundo tridimensional, o mundo físico, se agarrando ao mundo físico. E em si, ao mundo quadridimensional, que é nosso mundo mental. Aí quando você mudar a mentalidade, você vai acessar o reino de Deus. E acessando o reino de Deus, o que acontece? Onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Está na sua mente. Então, quando você conseguir mudar de identidade, trocar de mentalidade, você vai acessar o reino de Deus que está dentro da sua mente e você vai começar a reinar. Não os outros. Não os outros. Você vai começar a reinar na sua mente. Aí você vai ter autodomínio, autocontrole e percepção sobre o seu presente momento, fazendo colapso de função de onda no presente momento, alinhado com a sua mente e com o seu coração. E aí todos os desejos do seu coração, você vai estar entrando dentro dessa realidade, vivendo com o sentimento do desejo realizado. Pois é, Cássia, os falsos profetas faz muitos anos que estão aí. Porque você sabe que representa profeta? Profeta não é uma pessoa que fala de Deus, mas sim que profetiza o seu futuro. E o seu futuro é só você que pode fazer isso. E olhe lá, porque não existe futuro, só existe o agora. Entendeu, minha linda? E anticristo tem muitos. E tem um significado também, que não é esse, tão drástico que a Bíblia, que algumas pessoas fez você acreditar. A Bíblia está falando certo, mas é a interpretação que você tem sobre o assunto que não traz para você o conhecimento sobre. Ô, Cássia Alves, eu vou te falar uma coisa real. Quem despertou cuida da sua vida. Não gasta a sua energia e o seu tempo desperdiçando com falsos profetas, ou pastores, ou padres, ou políticos, ou blá 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 blá. Não. Ela utiliza do seu tempo e da sua energia para ganhar entendimento, fazer a transformação interior para experienciar a sua própria realidade. E não cuida da vida dos outros, não fica falando, nem criticando, nem julgando os outros. E principalmente a si próprio pelo que aconteceu. Dê a César o que é de César, Cássia, e dê a Deus o que é de Deus, tá? O dinheiro foi feito para você usar, usufruir e ter quantia que você quiser. Exatamente. Da forma que eles pegam ou não pegam, daí é com cada um. Mas isso não quer dizer que eles estão fazendo errado, porque você veio para a matéria para criar a matéria. Se o dinheiro fosse tão amaldiçoado assim, ele não seria criado, porque Deus não ia permitir algo tão ruim. Mas você precisa dele aqui para sobreviver. Sem o dinheiro, você sofre. Você não vai poder ter e nem comer. Porque tudo aqui é trocado, é a base de troca. O dinheiro é uma troca. Quando você passa ele com amor, quando você ganha ele com amor e passa ele com amor. Agora, tá? Nós condenar o dinheiro
Daí você está condenando a criação toda. Isso que a gente fala, não existe realmente o tempo, só existe uma energia, né? Uma energia que você investe em uma experienciação. Então não utilize a sua energia para falar da vida dos outros. Não utilize da tua atenção, dessa energia para ficar criticando, julgando a vida dos outros. Eu vou falar uma palavrinha aqui, desculpa, mas eu falo porque não tem problema algum. No bom sentido. Foda-se a vida dos outros, você não tá para viver a vida dos É. outros nem julgar nem criticar. Você simplesmente aprende a experienciar a sua própria realidade, O, fazendo a manifestação e a cocriação do seu desejo não, é a realizado. Cássia está dizendo que ajudar as pessoas, né, a informar sobre o anticristo. Então, minha linda, você tem um canal que fala sobre isso. Então, diga para nós aí, por favor, esclareça para nós o que que é anticristo, por favor. Você pode passar essa informação para nós? Porque nós estamos dentro do autoconhecimento para mais de 10 anos, tá? E sabemos o que é anticristo, mas a gente gostaria de saber de você. Pode falar para nós o que é anticristo na sua percepção, por favor? Galera, quem tá aí na telinha, pesquisa lá na IA. Qual é a palavra, qual é o significado da palavra Cristo? Que não vai aparecer lá óleo. Na realidade, Cristo é cristal, é a pinear, que é um cristal que você carrega na cabeça, onde se diz que você tem a consciência crística. É, é a glândula pineal Agora, conectando anticristo, os eu quero pontos de luz. queria que ela dissesse para nós o que é anticristo, né? Mas Cristo foi colocado em português, mas em hebraico é outro nome. E o nome em hebraico tem um significado totalmente diferente É, da língua portuguesa. mas quando a Bíblia foi traduzida para o português, não fizeram nem a questão de dizer assim, ó, pessoas, muitas palavras aí não foram traduzidas para o português, tá? Então vocês procurem hebraico, aramaico, tá? Porque a Bíblia ela contém um monte de idiomas. A questão é o seguinte, galera. Você não sai por aí tentando salvar todo mundo. Cada um vai se salvar. E cada um vai ter sua própria O experienciação. nome de Cristo, O que acontece? Quando você despertar para a consciência, vai te dar um tesão de sair. Eu vou salvar minha família, eu vou ajudar todo mundo a despertar. Tu vai cair do cavalo. Porque para cada um existe um tempo específico para despertar. De livre e espontânea vontade. Quando tiver no tempo específico dessa pessoa. Agora, se você ir lá e tentar tirar o livre-arbítrio dessa pessoa, tentando empurrar a goela abaixo dessa pessoa, conhecimentos que veio para você experienciar a sua vez, tu vai tomar na toba. Porque não é para você. Cássia, mas o nome de Cristo, o nome terrestre dele é Manuel. E Cristo é cristal, consciência crística, sua glândula pineal que contém um cristal. E paz é o reino de Deus. Compaixão é você saber que o outro também é você, porque você e o outro não estão separados do Pai. O Pai e eu somos um só, mas o Pai é maior do que eu. Porque o Pai é tudo que é, inclusive a minha consciência humana. Então, usar o nome de Cristo e não seguir a Cristo. Qual é o nome de Cristo? Jesus falou, eu e meu pai somos um, mas o meu pai é maior do que eu. No despertar da consciência, a gente reconhece que o pai que ele está se referindo é a sua consciência de ser, porque nós estamos dentro da consciência de Deus, fragmentado pela mente. Olha, Simone, somos todos um só. O que diferencia nós aqui no mundo terrestre, tá? É o nosso ego. Porque cada um cria conforme o que gosta, o que crê, o que foi ensinado, tá? Por isso que a verdade não é absoluta para cada um de nós aqui. Então aqui nós só somos diferenciados pelo ego, pelos nossos desejos. Um gosta de branco, outro de amarelo, tá? Mas fora isso, somos todo uma consciência só, unida ao todo. Por isso que Jesus falava, né, que o Pai é maior, porque Jesus é a representação humana, trabalhando com as duas consciências. Você tem o livre-arbítrio. Você ganhou uma consciência humana feita pelo Pai, chamada de Filho. E você, a consciência universal, que é o Pai, que
traz para o filho aquilo que ele pede como verdade no seu coração. Por isso que Jesus falava, tudo aquilo que você sentir em verdade no seu coração, assim será. E a verdade que nós trazemos no nosso coração é a verdade que foi dada para nós quando nós entramos aqui no planeta Terra, nascemos e fomos criados e ganhamos informação. Essa informação vira uma verdade. E essa verdade é criada todos os dias automaticamente. Quando Jesus falou, eu faço obras, mas virão outros após mim e farão obras maiores do que eu. Ele está falando que quando você reconhecer que você é filho legítimo de Deus sem separação, que tudo que eu pedir a meu Pai de coração, ele já vai ouvir a minha mente. Tudo que for pedido ao Pai, quem é o Pai que pediu um pão vai dar uma pedra? Então, Brisa, né? tudo que você pedir no seu coração ou na sua mente, inconsciente ou consciente, preste atenção. Inconsciente ou consciente, você vai manifestar no seu plano físico. Aí tem coisas que você não gosta. Por que você está experienciando? Porque você tinha medo, você tinha trauma, você tinha crenças, você tinha paradigmas, como o professor Marcos Trombetta fala, paradigmas. O que é paradigmas? É informações equivocadas que você tem a respeito de umas circunstâncias. Entendeu o que eu estou falando? Então, enquanto você não limpar esse trauma, esta crença, você vai continuar pedindo ao Pai da mesma forma, inconsciente, e manifestando essa realidade que você não gosta. Oliveira. É isso aí, Oliveira. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. A SS disse que é uma brisa. É isso aí, ó, uma brisa mesmo. Bem legal, né? Não é nada complicado, não, tá? Nós viemos pelo autoconhecimento, né? O despertar da consciência, mas trazendo na realidade também que temos um Criador, tá? Só que esse Criador foi mostrado para nós de forma completamente diferente, fazendo com que nós olhássemos para fora, visse um senhor barbudo sentado numa cadeira com uma caneta na mão, dizendo lá quem ia para o inferno e quem iria para o céu. Tá? Fazendo com que nós se sentisse rejeitado e pecador, e também culpado pela morte de um ser que deu o seu único filho para o bem-estar do resto. Tá? Então, nós não somos filho? Ele só teve um único filho? Nós somos o quê, então? Filho da largata? Já não basta nós ter que pagar a dívida Adão e Eva, nós temos que pagar também Jesus que foi parar na cruz. Então, só viemos aqui para pagar, então. E Adão, o nome Adão simboliza terra, tá? Adão representa a terra. Quando você botar um nome do filho de Adão, você está chamando a criança de terra. Ô terra, vem cá. Tá? Porque ele simboliza a terra. Representa a terra, não representa um homem. Adão não é o nome de um homem, é representação da terra. Por isso que ele foi feito do pó da terra, ele representa a terra. Entendeu, meus amadinhos? E todas essas informações sobre o Deus lá fora, né? E o Adão e Eva e lá, isso aí foi tudo passado informação tipo gibi de criança, né? Com desenhos animados para que a gente tivesse mais ou menos a ideia como seria, mas o mundo é mental. Então, quando a gente entra para o autoconhecimento, a gente vai sabendo a verdade a respeito do Criador, mas também nunca tirando, tá? Nunca tirando o mérito do Criador, porque sem ele não estamos aqui, né? Então, sempre com um amor incondicional a ele e com todo o respeito e também toda a gratidão de nós descobrir que tá tudo feito. E é só nós sentir gratidão e a certeza daquilo que queremos, que está ao nosso favor. Galerinha, perguntinhas maravilhosas, perguntas sensacionais, por gentileza, para nós daqui a pouco encerrar a live. Vamos lá, mais umas perguntinhas para nós encerrar a live aí. Gratidão pelas curtidas. Façam perguntinhas aí, galera. É isso aí, Oliveira, é isso aí. Então, olha quantas coisas a gente viu, né? Que a gente olha com a percepção da injustiça. Porque as coisas foram injustas e tal. Mas não é culpa da consciência universal.
Está tudo pronto, está ao nosso comando. Então cabe a nós dizer se está ruim ou bom. Nós que criamos o céu e o inferno. É nós que temos o poder da vida e da destruição. Está tudo em nossas mãos. Quem caiu de paraquedas aqui nesta live, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o canal do Lume e nós estamos falando sobre despertar da consciência e desenvolvimento pessoal. Aqui a gente fala sobre espiritualidade, não fala sobre religião. Por quê? Porque a religião é uma manipulação em massa, mas a gente também não critica e não julga, porque existe o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da sua vida. Então o que você faz da sua vida é problema seu. Então se você está aqui nessa live e você tem interesse de ouvir, escutar e questionar também sobre o despertar da consciência, sobre Jesus, sobre Deus, sobre os apóstolos, qualquer coisa que você queira em relação à espiritualidade, nós estamos falando aqui só para lembrar de quem você é na verdade. Só para lembrar, você sabe de todas as informações. O Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma prática que é utilizada para fazer a limpeza energética e mental da sua vibração, da sua frequência vibracional, do seu corpo, do seu campo energético. Ele é uma ferramenta maravilhosa que conecta você ao perdão, ao auto-perdão, ao perdão das memórias que você carrega, tá? E a liberação dessas memórias para a transmutação da luz, paz e energia, né? Por quê? Porque apagar, o cérebro nunca vai apagar. Porque o nosso o que nós temos como armazenamento de dados lá na nossa CPUzinha não tem gigabyte. Então ela nunca apaga, mas sim ela transmuta. Aí quando você traz a memória, não sente dor. Fica no campo do esquecimento. Então o Ho'oponopono é uma das ferramentas melhores, tá? Para ajudar a apagar aquelas memórias compartilhadas que você traz. Lembrando, tudo é informação, né? Lembrando, para quem for começar a fazer o método, a técnica do Ho'oponopono, no começo vai sentir uma ziquezira porque faz a limpeza, a transmutação de traumas, de crenças, de informações, memórias negativas. Então, se você sentir uma ziquezira, não é o capiroto que está entrando no teu corpo, não. É a sujeira que está saindo. Felipe, sim, se perdoar é muito maravilhoso. David, entre o Hélio Couto e a Elaine Orives, né? Não existe superior aqui, tá? Na matéria do autoconhecimento não existe superior, nem Hélio Couto, nem Joe Spencer, nem os outros, né? Que a gente conhece, né? Bob Proctor e os demais. Não existe superioridade nesse ponto, porque todo conhecimento já está dentro de vós. Então vai rasgando o véu do esquecimento e todo conhecimento vem. Só que daí depende como cada ser atua com esse conhecimento, porque ter conhecimento é poder. E grande poder, grande responsabilidade. Você passa a saber que tem um conhecimento da vida e da desencarnação. Então você passa a ter um conhecimento que você é co-criador da sua realidade e você pode muito bem se machucar e machucar o seu semelhante. E o seu semelhante é você. Então você apontar o dedo para o seu semelhante, você não veio para cá, né? A escritura traz para nós como manual de instrução que não viemos para cá para condenar. Da mesma forma que nós condenar, vamos ser condenados. Por quê? Porque você está condenando a você mesmo. Você vem e critica religiões e pessoas e dinheiros e isso e aquilo, mas um pouco, você está condenando a você. Tudo que você vê de ruim lá fora está em você, não está lá fora. Então, por isso que você vê lá fora, tá? Então, não existe superior e nem inferior, tá? Você, David, ganhando conhecimento, se torna igual eles. Se nós vier para cá e você ganhar conhecimento, eu ganhar conhecimento, todos ganhar conhecimento, e nós começar a entrar em disputa quem é melhor, não estamos no conhecimento, tá? Aqui, quando ganhamos a abertura de consciência, toda consciência tem a normalidade. Não existe maior do que você. Não existe. O único que é maior do que você é a consciência universal que rege você e a todos. Então, portanto, não existe esse negócio de quem é maior, quem é melhor.
Entendeu, meu amado? Tá? Não existe. Galera, a questão é o seguinte, a vida do outro não é a mesma para você. Cada um tem uma forma diferente de experienciar a sua própria realidade. O que é bom para um não é bom para o outro, por isso que nós somos totalmente diferentes. É. E quando a gente entende um pouco as escrituras, a gente tem que observar tudo, né? Quer dizer, você observou que uma cobra falou e você acreditou. Mas você não observou quando Jesus disse, vós são deuses. Você também não observou quando o Criador, né, o Pai, a consciência universal, disse, não julgue, não critique. Daí se fala em compaixão. Qual é o tipo de compaixão se você sabe criticar? Olhar para os outros que estão ganhando dinheiro à custa de outro, você não tem nada a ver com isso. Você é co-criador da sua realidade, crie você a sua realidade no seu mundo particular. E deixe o outro, porque ele também está criando. E com certeza ele vai colher. Você quer colher por ele? Não, então Ó, não reflita. Não seja espelhamento. lembrando, presta atenção, tem 68 pessoas na live. Olha, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Todos os sentimentos e pensamentos, conversas internas, conceito ou julgamento de si próprio, das pessoas que estão vindo na sua realidade, é consequência de você. O resultado que você tem, as pessoas que estão vindo na sua realidade, o resultado que você tem, o sentimento que você tem em relação às pessoas que estão vindo na tua realidade, adivinha? Adivinha? Está partindo de você. Então qualquer crítica, qualquer julgamento, qualquer análise, qualquer medida, qualquer intenção, qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer imaginação sobre coisas ou circunstâncias do mundo tridimensional, tanto de pessoas como coisas materiais, é de você. Tá entendendo? Caiu a ficha? Então se você olha para uma pessoa e começa a criticar e julgar e coisa arada, tá partindo de você, de dentro de você. Você molda a realidade Ah, é, no seu Cássia. estado de consciência. Deus tirou, né? Deus tirou, Jesus tirou porque estava ganhando dinheiro. Ah, tá. Como é que ela disse? Você esqueceu que ganhar dinheiro em nome de Deus, Jesus tirou. É, minha linda. Mas a gente compreende a sua consciência. Mas Como diz é. Jesus, né? O povo sofre por falta de conhecimento, Mas eu né? acabei de falar aqui na live, mãe, não é para todo mundo o que nós estamos É. falando por enquanto. É uma frequência vibracional que ela não se encontra, pessoas Hum. específicas não se encontram na frequência vibracional e não tem o entendimento, porque não caiu a ficha ainda. Precisa passar pelo processo ainda de dor, de sofrimento, de caídas, para depois começar a entender com mais profundidade sobre isso. É uma É. frequência vibracional. Não tem como fazer nada. Uhum. Não tem como fazer nada. É É, só deixar. A Cássia devia abrir um canal, né, e falar sobre essas coisas, se ela tem tanto entendimento, né? Porque para nós, tudo que ela fala, a gente sabe o significado, então a verdade dela é a dela, né? E a gente respeita. O Mas importante é Cássia, se a Cássia tá sendo feliz, tá feliz pra caramba, tá ótima, tá explodindo de felicidade financeiro, paz exterior, relacionamento, show de bola, continua. Só que para outras pessoas não é da mesma forma, cada um tem uma experienciação diferente para cada um. Por isso que o despertar da consciência é diferente para todas as pessoas. isto, Simone, isso aí, minha linda, tudo que você atrai, né? Tudo que você dá atenção, você atrai, você é observador. Tudo que você der e atenção é a sua percepção, Não, tá? você não atrai, você colapsa a função de onda e você entra nessa realidade. Não existe caminhada, existe troca de realidade. É uma É, mas percepção. atrai, porque o campo é magnético, Jackson. É atrair. É como eles começaram no começo, a lei da atração. É uma atração. O coração é magnético. Mas E a gente. ela atrai o que ela é, Não, o que ela ele bota faz. foco. Não, o coração é eletromagnético e funciona energia, frequência e vibração. Ele Não, faz um colapso de função de onda no mundo tridimensional. Só que mas a ele atrai. percepção é tão sutil que nós entremos em realidade achando que nós estamos andando de realidade em realidade, mas nós não estamos andando. Nós estamos trocando de realidade em realidade. Só que é sutil, é muito rápido. Você não consegue acompanhar com o seu olho do corpo e da mente. É sutil, é muito rápido. Então nós trocamos de realidade em realidade. Cada É. realidade existe Só uma que frequência assim, ó, específica. o Joel, o Pablo Marçal é desperto, né? Pablo Marçal, ele tem conhecimento, ele é um desperto. Só que ele usa o conhecimento para ele, né? Como todo mundo usa, entendeu?
Mas ele, como é que eu vou te dizer? Se dissesse, ó, não, ele não tem conhecimento nenhum, ele é um materialista. Não, não. Ele usa o conhecimento conforme ele quer. Mas ele tem conhecimento sobre o despertar da consciência. Ele Ele sabe sabe, que o poder é dele, ele como é sabe que, seu, ele como é sabe que é um meu, Deus no corpo como é de humano. todo mundo que está aqui, Ele tá? sabe. Ele Nós sabe que é um Deus no criamos a corpo nossa humano. realidade. Por que que tem muitas pessoas que têm a mesma idade do Pablo Marçal e não estão desfrutando da vida que ele tem? Porque ele tem a consciência de uma forma e o outro tem a consciência de outra. Ele acredita em uma coisa e o outro acredita em outra. E a criação é feita pelo que nós acreditamos. Nós somos seres que cocriamos pelo que acreditamos como verdade. Aí cabe a você olhar para dentro e ver no que você acredita. E Olha a sua só. verdade é sua verdade. Ela não precisa ser padronizada. Você não precisa acreditar no que todo mundo acredita. Você tem que ser particular na sua cocriação. Pode 10 acreditar, por isso que 10 cairão à sua direita e mais 10 à sua esquerda e você não. Porque Ô, pode 10 acreditar e você não. ô, Você vai criar aquilo que você acredita. ô, mãe, deixa eu só dar uma palavrinha aqui. Ô, Ah, Cássia, pela tua forma de comentar aqui na nossa live, é, você passou dos limites. E pela isso. minha condição que eu tenho condições, eu vou te bloquear agora, sabe por quê? Porque você não é desperto, você não é espírita, você não tem nada. Você simplesmente é uma julgadora e uma criticadora de pessoas que têm diferentes opiniões. Então por isso eu vou ter que bloquear você, porque você não pode ficar julgando nem falando que uma pessoa é criminosa se você não tem provas, tá? Tchau e benção. O que que acontece, galera? Presta atenção no que eu acabei de fazer. Bloqueei uma pessoa por quê? David, Porque nós temos mecanismos e ferramentas tanto no TikTok, como no Facebook, como no Instagram, como no WhatsApp, como em qualquer outra rede social. E adivinha onde é que tem um excluir e bloquear? Na sua mente. Então, quando você vê que pessoas específicas, situações específicas vêm na sua realidade, o que que você deve fazer? Ó, entendeu o que eu estou falando? Se você quer ver outras realidades e outros resultados, você não pode deixar qualquer tipo de pessoa entrar na sua realidade. Você tem que ter um decreto, um comando, para você não passar pelas mesmas situações. Você pode cortar pela raiz, excluindo, bloqueando, se afastando, tendo é. neutralidade. E também a gente traz autoconhecimento, ajuda no autoconhecimento. Você conhecer você, não você criticar os outros, ou apontar dedos, ou querer que os outros aceitem a sua verdade. A gente respeita a verdade do outro, mas a gente não tenta enfiar a goela abaixo aquilo que a gente traz como verdade. Porque, como eu falei e repito, a verdade não é absoluta da consciência humana. Então, o autoconhecimento é mais respeito ainda pelo outro do que qualquer coisa. Aí a gente vai vir trazer né, um conteúdo e chegar aqui e ficar falando de fulano, cicrano, como eu respondi o David, entre a Euridice, que é desperta, e o nosso maravilhoso professor ali, o Couto, né? Nenhum dos dois ali tá par a par. Todos são iguais a partir do momento que entra dentro do conhecimento. Não existe disputa de quem é mais ou menos, né? Outra, vou dizer uma coisa para vocês. Até então, não é a pessoa que está passando a informação que é mais importante, vocês estão equivocados. É a pessoa que está preparado para receber a informação, colocar em prática e ter resultado. Porque vocês estão aqui na live, estão em procura de conhecimento, sabe para quê? Resultados. Vocês querem resultados. Tanto financeiro como relacionamento, não é? Ou saúde do corpo e da mente. Vocês procuram felicidade. Vocês procuram sucesso financeiro. E relacionamentos confortáveis. Relacionamentos duradouros. Estáveis. É isso que vocês procuram. Então não é a pessoa que está passando a informação que é tão absoluta, mas sim a pessoa que está recebendo a informação para colocar em prática e ter resultado. Porque a pessoa não tendo a intenção, ela não tem resultado nenhum. A pessoa que não tem uma intenção clara e objetiva, ter foco, determinação e resiliência para colocar em prática, porque você acha que eu e minha mãe estamos 1 ano fazendo live, fazendo mentorias, tu acha que para nós foi fácil? Ainda é fácil lembrar, experienciar, colocar em prática, se manter no equilíbrio, estar presente todos os dias, refutar negatividades, refutar a investida dos egos. Tu acha que é assim? Ah, nós estamos super
Não, gente. Nós estamos todos os dias aprendendo um pouco mais. Todos os dias aprendendo um pouco mais. Jussara, o que a gente aconselha, minha amada, é continua. Não desista, tá? Por qualquer tropeço que você tiver, não desista, tá? Busque informação e também, assim, ó, reflita sobre as informações. Vê se o teu coração diz que faz sentido. Não acredite em tudo que brilhar, tá? Gratidão, Duda. Olha para dentro, pergunte pro seu coração, faz sentido isso? É a mesma coisa se você somar 2 mais 2 vai dar 4, então você ganhou uma informação a respeito de autoconhecimento, a respeito de abertura de consciência, despertar espiritual. Daí você para, respira e diz, faz sentido? E o teu coraçãozinho vai dizer, faz. O pior é que faz mesmo, tá? Pronto. Aceite aquilo ali, que vai fazer bem para você. Agora, se o seu coração diz assim, ó, não, eu não consigo aceitar isso. Eu preciso de mais explicação sobre isso. Aí você Gratidão, Duda, pelas pesquisa, rosas. vai com calma, mas não acredite em tudo que vier a falar para você, porque senão você sai de um bocado de crença e entra em outra crença, tá? Ei, Mas não desista, tá bom? por isso que eu falo para vocês não precisam, gratidão, Duda, pelas rosas. Vocês não precisam acreditar na hora do que nós estamos falando aqui. Vocês só precisam começar a questionar o que vocês já sabem. Porque vocês questionando o que vocês sabem, vocês vão começar a pensar, poxa, será que faz sentido isso que o Lumen está falando sobre relacionamento? Será que se eu mudar o meu conceito a respeito de um ser humano que mora dentro da minha casa, e eu limpando essa crença que eu tenho a respeito desse ser humano que vive dentro da minha casa, o conceito e o sentimento desse ser humano, será que vai existir um resultado positivo? Faça. Faça. Aí se você colocar em prática e tiver resultado, é isso que importa, porque não tem efeito colateral. Você sentir compaixão e sentir gratidão, mudando o conceito a respeito de uma pessoa que vive no seu convívio familiar. Tem efeito colateral, isso que nós falamos para vocês? Não tem. Porque como eu, né? Quando eu despertei... A gente não fala para vocês assim, vai lá e muda o comportamento daquela pessoa, daquela forma. Negativo. A gente fala, mude a si e veja o resultado lá fora. O próprio amor incondicional, o amor que é você, porque você é feito do amor mais puro, como se fosse o ouro puro, né? É o amor incondicional, você é feito de amor. O próprio amor vai dizer para você se tem fundamento ou não aquilo que você está escutando. David, o espelhamento não é dimensão. O espelhamento é sobre o inconsciente que você traz a respeito de algum problema. Agora, como você falou aí, que você teve experiência do outro mundo, daí é dimensão, tá? Não, o experimento tem nada a ver com dimensão. Dimensão é uma troca de realidade e de consciência, passada ou futura, tá? E o espelhamento é informação que vem, que você traz no campo da consciência humana e você não sabe, mas daí traz padrão repetitivo, dói em você, você sente, você se revolta, você não aceita, então tem um espelhamento ali, é com você, não é com a pessoa, tá? E daí a dimensão não, daí a dimensão é uma troca de realidade e consciência, tá? Tem diferencial, e a nossa amadinha ali, que perguntou sobre o despertar, né? Amada, quando eu entrei para o autoconhecimento, eu questionei Deus. Como questionar Deus? Porque eu sempre tive respeito por Deus, mas eu fui criada com a informação que Deus estava lá fora. Então um dia eu me revoltei e me botei no lugar de Deus, porque eu sempre fui uma pessoa empática, e me botei no lugar de Deus, de criar um globo chamado Terra e botar um monte de boneco aqui dentro para todos se danarem tudo. Aí eu vi que não tinha sentido, porque falam que Deus é amor. Então, se Deus é amor, ele não ia ficar sentado num trono, vendo um monte de pessoas inocentes, né, sofrerem, e crianças, e misérias, e um tendo mais, outro tendo menos, e não fazer nada. Aí que eu entrei, eu pedi a verdade, e a verdade veio sobre mim. Só que na época... não tínhamos coach, não tínhamos condições de pagar mentorias, não tinha condições de comprar livros mais caros. Foi bem sofrido. Então, foi nós e a consciência para abrir o nosso conhecimento.
E gratidão por todo o conhecimento e a sabedoria, porque cada dia vem mais, todo dia a gente aprende, como o Jaco estava falando. Porque conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento você está tendo aqui, você pode ter em qualquer live, em qualquer livro. Agora, sabedoria é quando você bota em prática o seu conhecimento. Aí vira sabedoria. Entendeu, meus amadinhos? Exatamente isso, Joel. Também pode ser que seja, tá? Porque eu vi diversas vezes até o Pablo Marçal falando com a Patrícia Bravanel que ele era Deus. E a Patrícia estava questionando isso. Só que chegou um momento que ele parou de falar sobre isso diretamente e continuou sobre crença de religião, porque arrasta uma galera atrás dele, porque colocando Jesus novamente como um ídolo, um salvador, existem seguidores. E daí eles terceirizam a fé junto com o Pablo Marçal, focando em Jesus. Mas o Pablo Marçal sabe que Jesus não existe. Ele sabe. É um estado de consciência. Sabe, sim, os espertos sabem. Exatamente isso. David, que graça. É muito legal o teu comentário aí, eu gostei, bacana. E uma coisa eu vou te dizer, não é só aparência, meu amado. Tudo que você acreditar, não existe impossível. É tudo que você acreditar com verdade. Ele tá falando que ele mudou a aparência física, né? Olha só, que legal. Com o poder, né? Ativo nele, que é o poder de acreditar, né? Mudou o conceito sobre o seu corpo, já era. Não precisa nem ir pra academia. Teu corpo Sim, não precisa nem ir pra academia. Porque tudo é consciência, né, meus amadinhos? Tudo é consciência. Mudou o conceito sobre si próprio, até a tua água do teu corpo muda o teu corpo. É a mudança mental, muda o sistema nervoso, todos os pensamentos que você tem a respeito de você começam a mudar a sua consciência, mudando o seu conceito, mudando seus pensamentos, mudando seus sentimentos. O teu corpo é feito de 78% feito de água, e o que acontece? A molécula da água, ela trabalha com a frequência vibracional. Trabalhando com a frequência vibracional, o teu corpo também começa a trabalhar. E que legal. Também. Que legal. David, por quê? Porque o nosso cérebro tem um viés, tá? Um viés de comprovação. Então, quando você diz para você mesmo, confirma, aceita, decide, pronto. Aquele viés de confirmação vem pro lado de fora. Alguém chega e diz, poxa, mas tu emagrecendo, mas tá bonito, né? Porque, olha, meu, tu tá diferente. Por quê? É um viés de confirmação. Tem que vir a confirmação daquilo que você aceitou como uma verdade absoluta. Lembrando, galera, o que você experienciou até agora é causa das suas crenças, da sua mente. Não precisa culpar ninguém, nem se culpar. Não precisa criticar. O que você precisa é só reconhecer que você é responsável daqui para frente sobre todos os resultados que você experienciar. Aí você vai se responsabilizar sem se julgar e sem criticar a si próprio e os outros. Aí você vai começando a mudar a sua mentalidade, as suas crenças, e você vai começar a ter o colapso de função de onda com o sentimento do seu desejo realizado. Com o sentimento do seu desejo realizado. Mas você precisa se perdoar e perdoar todas as pessoas que passaram por a sua experienciação. Se você não limpar, perdoar todo mundo, o sinal não passa claro para o universo e você não consegue fazer o colapso de função de onda com o desejo do seu coração. Não pode fazer igual nossa amiguinha, chamar os outros disso, daquilo, críticas, isso e aquilo, porque ela falou em anticristo e compaixão. Quem tem compaixão, olha para o seu próximo, porque, né, a mensagem para nós foi, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você já esteve dormindo, você está acordando, então eles ainda estão dormindo. Agora, quem é nós na fila do pão para julgar o nosso próximo, que é nós mesmos? Mas você sabe por que ela julga o Pablo Marçal? Porque o Pablo Marçal é um bilionário. É porque ela traz como padrão, tá? A repúdia pelo dinheiro. Que foi colocado que o dinheiro é o mal de todas as coisas. E quem tem dinheiro não tem amor em Deus. É isso que ela traz como padrão. Isso. Ela refuta pessoas prósperas financeiramente por causa que ela tem uma crença que acha que todo mundo que ganha dinheiro de uma forma fácil e rápida é bandido, é criminoso, faz alguma coisa errada. E outra, eu não falei nada ali para não assustar ela, né? Mas quando ela falou em anticristo, ela tá perante os anticristos, que são os despertos.
O que que significa anticristo? É antes de Cristo. E o que que veio antes de Cristo? A consciência aberta. A consciência sem o véu do esquecimento. Não é maldade. Não é contra Deus, contra isso. É vindo falar da nova terra, do novo céu, do novo ser, que somos nós. Então, anticristo somos nós. Eu só não falei nada, porque senão ela ia falar mais coisas, vocês iam, Galera, né, ficar meio assim. Quem é desperto aqui na live, galera? Dá um oi aqui. Quem despertou para a consciência, dá um oi aqui. Dá um oi. David, é isso aí, entendeu? Dá um oi rapidão aqui, quem é desperto. Quem despertou esse ano ou despertou há mais anos. Carlinhos, oi. Dá um oi aí, galera. Rapidão. Tem bastante gente aí? Estou no processo. Dá um oi aí, galera, rapidão. Quem despertou esse ano ou já despertou há mais tempo também? Eu já te respondo, David. Vocês sabem que vai chegar num patamar específico, numa situação específica, que quem despertou vai começar a ter vidas maravilhosas, resultados maravilhosos, vai estar muito centrado, autodomínio, consciente da sua manifestação. Pessoas vão começar a observar o seu resultado. Preste atenção no que eu estou falando, gente. É para você que despertou. Pessoas que despertaram, só os seus resultados vão chamar as pessoas de quem estão próximo de vocês. Vocês não vão precisar falar nada. E os seus resultados vão começar a atrair pessoas para o seu campo. E daí sabe o que vai acontecer? Pessoas vão começarem a questionar a religião, vão começar a esvaziar as igrejas, começando a diminuir a arrecadação, e nós logo vamos ganhar o título de anticristo. Pois é. Então, assim, ó, porque se vocês pararem e refletir, ó, é antes. E quem veio antes de Cristo? Quem veio antes do ensinamento Cristo? Quem veio antes da glândula pineal? Nós aqui na Terra. Quem veio antes? Quem sempre existiu? Não foi a consciência universal? Então, e daí quando você acorda, você se vira o anticristo. Por quê? Porque você estava antes já aqui. E daí teu conhecimento vem à tona. Tá? E então, anticristo não é nada da maldade. E David, deixa eu falar para você sobre os maçom, né? Era isso que você perguntou, né? Os maçônicos, eles têm muita inteligência e também são despertos, tá? Só que são fechado? Não, como é que eu vou dizer para vocês, ó, eles são uma egrégora, né? Então, quando nós despertamos para a liberdade. E a partir do momento que você frequenta algum lugar desse e se bota como membro daquilo ali, você tá na escravidão de volta, porque ali tem regras, querendo ou não. Você vai ser manipulado e fazer conforme aquela egrégora está te pedindo. Então, muitas coisas boas acontecem como ruim também. Daí vai de quem quer entrar, mas somos livres para ter as escolhas, né? Mas não julgamos nem criticamos. Cada um vai ter sua própria experiência e ação. O mais importante para quem despertou é colocar sua energia, o seu foco na sua cocriação e sua manifestação. O resto, foda-se. Entendeu, galera? Você tem que enxergar o espiritual, porque o espiritual é você, tá? Nós somos espíritos em corpo humano. Todo mundo aqui é espiritual. Todo mundo aqui é espírito. Não existe um serzinho humano que você veja ambulante que não tem um espírito. O que é um espírito? É uma energia, é a consciência. Então, portanto, eu acredito sim em você, mas o espiritual é nós. Só que temos um outro lado, tá? Aonde se encontra algumas coisas que ainda não está cabível a nós falar aqui na live, nem pode, né? Mas tem um mundo acessado ao nosso, que é um mundo que você não consegue ver. Alguns, né? Você já tá vendo, ótimo. É um mundo sutil, que dizem. Quando você abre o terceiro olho, que é a glândula pineal muito forte, você tem acesso a esse segundo, tá? Então ali tem coisas que dá para ver legal e tem coisas que dá para ver não legal. Você tem que estar muito preparado para isso, senão você é influenciado a esse mundo, tá? Uma informaçãozinha básica para vocês, alguns já sabem, né? A consciência universal
se fragmentou na mente para experienciar a matéria. Você não foi criado para você. O seu corpo foi criado para Deus, a consciência universal se fragmentar através da mente, do ego e das crenças para experienciar a matéria. Você não foi criado para você. Deus criou você para Ele experienciar a matéria, através de você, para você e por você. Então, a tua mente fragmentou a consciência e a energia ficou mais baixa, criou a matéria para nós experienciar a matéria, um espírito num corpo experienciando a matéria. Então, é luz dentro de um avatar, matéria para experienciar o mundo físico. Então, a tua mente esfragmentou a consciência para experienciar a matéria. Érica, Então, sobre a projeção astral, você já falou. Projeção, o que é uma projeção? É um projetor, né? É a projeção da sua consciência pro astral, que é o mundo sutil, tá? Além da consciência aqui, humana, tá? Então, lógico que existe, é legal, mas só que assim, responsabilidade para fazer, tá? E saber também por que que você quer entrar no mundo sutil. Entende? Então, sobre projeção, quando fala projeção, projeção é você projetar algo. Assim como é o cinema, né? Um projetor. Você projeta a consciência para o mundo sutil. Entendeu? E nesse mundo sutil você tem que estar preparado. O que você quer fazer lá? galera, ó, uma coisa que eu vou falar para vocês também. Não precisa acreditar, mas só questione. Não é terceiro olho a glândula pineal. Vou pegar um versículo bíblico e você agrega na glândula pineal, tá? Combinado? Acho que é João. Só que eu não sei o versículo direito. Vivemos pela fé e não pela vista, mas ansiamos estar com o Senhor. Vivemos pela fé. O que significa? Aceitar que uma realidade já existe, não vendo com a visão humana, mas aceitando no coração e na mente que essa realidade já existe. Show de bola? Show de bola. E ansiamos estar com o Senhor. Senhor significa o quê? O que significa Senhor? Deus, onipotente, onipresente, onisciente, que é a consciência. Ansiamos estar com o Senhor, porque o nosso corpo não é nosso. Nós somos uma consciência no corpo, e o corpo quer ficar na matéria. E a consciência quer voltar no todo, na consciência universal. Então a glândula pineal não é o terceiro olho, é o primeiro olho. Porque ela capta os fótons de luz para se tornar os desejos, o sentimento, a imaginação, para fazer o colapso de função de onda através do nosso sistema nervoso no mundo tridimensional. Então, olha só, preste atenção agora. Vivemos pela fé e não pela vista. Vivemos pela fé e não pela vista, que significa o quê? Jesus deixou muito bem claro, o mundo é uma ilusão. Eu venci o mundo e vós vencerão também, porque ele diz assim que eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Significa o quê? Que a glândula pineal é o primeiro olho, porque nós manifestamos e cocriamos a matéria no mundo físico através do colapso de função de onda a partir do mundo quadridimensional, que é da glândula pineal. O que os teus olhos vê é só um feedback que já foi criado na mente. Então o que você experiencia na matéria, tipo essa garrafa aqui. Eu adquiri essa garrafa aqui, mas na minha mente eu já tinha manifestado e cocriado. Então quando eu peguei ela fisicamente, isso aqui era só um feedback que já foi criado na minha mente subconsciente através da glândula pineal, captada sobre um desejo, que é dos fótons de luz. Então é o primeiro olho, não é o terceiro. A glândula pineal é o primeiro olho, não é o terceiro. Porque esses olhos aqui, na verdade, só viram uma ilusão de ótica, captado pelas fótons de luz para processamento nos seus neurônios, para depois você experienciar a matéria. David, vou falar sobre mim, tá? Não posso falar sobre o Jackson, porque a verdade não é absoluta. Então, assim, meu amado, não faço... eu não faço afirmação na frente do espelho. Agora, o Ho'oponopono eu uso sim, tá? Mas em casos que eu veja que eu estou muito sobrecarregada, eu tento sempre manter a minha mente no estado zero. Ligo aquele botão F e sem preocupação, sem ansiedade, sem planejamento. Eu só afirmo e aceito. E assim é concluído a minha vida. Então, agora o Ho'oponopono eu indico e também faço como eu digo. Quando eu vejo que está muito forte,
Porque como eu trabalho com muitas pessoas, faço mentoria, eu acabo me conectando com elas energeticamente e trazendo para mim todo aquele peso. Então, ali eu preciso da limpeza de memórias, tá? Mas a afirmação no espelho não, porque a afirmação no começo ela é boa para treinar a sua mente, mas não pode a gente não pode ter bengalas. Por quê? Porque a própria consciência nossa é que molda tudo. Então, se a gente ficar sempre se apegando a alguma coisa, a gente está terciarizando sempre o nosso poder. Entendeu? Agora, o Ho'oponopono não, porque ele é uma conexão muito legal com o divino. Agora, muitas ferramentas demais faz com que você terciarize a sua fé, entendeu? E daí você acaba, se você quebrar todos os espelhos, você não vai ter mais cocriação, você não vai mais conseguir cocriar porque você não tem mais espelho daí. Ah, mas daí eu tenho que escrever, tá? Eu digo que se não tiver caneta e papel. Você pode usar as ferramentas no começo, mas quando você aprendeu a andar de bicicleta, nós tira a rodinha. Por quê? Porque daí você já sabe que é só você acessar a sua própria consciência, ter ali em mente que você tem o poder da escolha e também de decidir, você decide, escolhe, solta e você sabe que está concluído. Quer ver? Olha só, preste atenção, se todo mundo vai concordar comigo aqui nessa live. Eu tenho uma crença e assumi uma identidade que sou o Lumen, abri esse canal, faço mentoria e todas as pessoas que venham na minha realidade têm resultados. Quem Não, recebe? não faço 108 não. Quem recebe? 108 é muito, David. Todas as pessoas que vêm na minha realidade têm contato comigo e entram na minha realidade têm resultado em todas as áreas que elas buscam. Qualquer área que elas estão com um gatilho no coração e na mente. Essa é a crença que eu tenho e essa é a identidade que eu assumi. Você recebe? Coloque aqui, você Entendeu? recebe? Não, não faço 108, David. Eu faço no máximo 3, 4 vezes só. Por quê? Porque quando a gente já tá, como é que vamos dizer assim, ó, totalmente doutrinado, mudado todo o personagem, você já tem consciência que você é uma consciência e você molda sua consciência na hora que você quiser. Porque tudo que vocês possam ver, tocar, é consciência. Como assim consciência, Claudio? Tá dentro da sua consciência, senão você não veria lá fora. Não tocaria. O chão não seria sólido se na sua consciência não tivesse a solitude, né? Então, tudo é consciência, tudo é da consciência, tudo que tá dentro tá fora. Tudo que tá em cima tá embaixo. Então você só vai ver lá fora o que tá dentro. Tudo que tá dentro é o que tá fora. Tudo que tá fora é o que tá dentro. Gratidão, Carlinhos. Jesus, seja muito bem-vindo no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando que no canal da mãe, a mãe também faz mentoria sobre despertar da consciência. Tem um livro dela, do Ego. Se você quiser adquirir o livro O Ego, para você ter um entendimento mais profundo, com uma leitura maravilhosa, sensacional, canalizado pela minha mãe, é só entrar no canal dela e mandar uma mensagem no direct dela, que daí ela manda o livro em PDF para vocês. Se você quiser fazer a consultoria comigo, o método Lume, mudança de crenças e troca definitiva da sua identidade, é só entrar na bio, clicar no link ali, vai vir uma mensagem de WhatsApp e depois eu te mando os feedback das minhas clientes, que estão algumas aqui na live, e as outras estão lá no grupo fechado, que depois da mentoria 30 dias comigo, fazendo todas as sessões do método Lumen para mudança de crenças e troca definitiva da identidade. É só mandar um WhatsApp lá e fazer um agendamento para você participar, entendeu? Beth, não, isso é uma afirmação, uma pergunta? Não entendi, minha amada. Você pode repetir? Ela falou ali tudo que Só você clicar na foto aprendeu da minha mãe aqui, que daí você sem vai direto ler? no canal dela. Aqui, ó. Tudo que você aprendeu sem ler, já sabe sozinho, mas tinha que falar aí. Eu não entendi também. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Pode entrar lá no meu canal, meus amadinhos, tá? Carlinho, obrigado pelo comentário. Mãe, vamos encerrar a live porque eu tô cansado. Tá Meia-noite. cansado? Ah, Sim. também, né? Ficou a tarde toda na praia? Tá bom. Mas, galera, Rebeca, vocês boa gostaram da noite. Eu live? não vi a Rebeca. Hã? Vocês gostaram da live? Vocês gostaram, meus amadinhos? Tem mais alguma pergunta? Jussara? Gostaram da live? Deu para absorver bastante conhecimento? Isso é normal, Jussara. Isso é normal, tá?
Isso é normal. E quanto mais vocês vão ganhando conhecimento, mais os seus poderes vão vindo à tona, mais vocês vão se conectando, mais vocês vão vendo que aquilo ali não é fora do normal, não tem nada místico, tá? Não tem nada escondido, tá? O mundo, vocês saem do mundo da Matrix para o mundo da magia, que é a sua realidade, é a magia. Você que faz o seu milagre, você que faz a sua magia. Você é que projeta tudo lá fora, constrói lá fora, traz para você aquilo que você quer, mas só que fomos ensinados a trazer o que não queremos, por ter como verdade, né, a negatividade. Então, mas é tudo de você, para você e por você. Então, é muito bacana. Só que as pessoas, às vezes, quando entram para o autoconhecimento, elas vão ficando assustadas, porque fazem viagem astral, elas sentem premonições, elas sentem arrepio, zumbido no ouvido, elas sentem energia das pessoas, dos lugares, elas se sentem, às vezes, sem força. Então, passa pelos processos, porque isso é original de você, está sendo adaptado, quer dizer, já foi mudado o seu DNA, né? Desde o Covid lá. Mas você está ainda se adaptando à quinta dimensão, que é uma energia surreal, e você tem que estar conectado com essa energia. Você não pode estar na quinta dimensão, tá? Com uma energia baixa, não vai conseguir. Beleza, mesmo? Se despede da Então, galera aí, o Jackson vai encerrar. Eu só agradeço a presença de vocês, tá? Quem tiver interesse sobre o meu livro que fala sobre a nossa consciência humana, é só me chamar lá também, eu chamar o Jackson aí no privado, tá? Muito obrigado, gratidão pela presença, tá? Muita luz, muita paz para vocês, muita energia boa mesmo e positiva. E lembre-se, vocês é que são o poder. Não existe ser maior do que vocês. Gratidão, mãe, por participar da live, viu? Eu que agradeço. Gratidão a todos vocês que participaram da live, espero que vocês tenham gostado. Gratidão por todos que participaram e presentearam a live também. A Duda Cardoso, maravilhosa como sempre, 245 rosas. E a nossa outra maravilhosa que presenteou nós também, a Isabela. Gratidão a todos vocês. Espero que vocês tenham absorvido bastante conhecimento, bastante informação. Se inscrevam no canal, meu WhatsApp tá lá na bio. Eu vou baixar essa live aqui, vou colocar no YouTube e o YouTube também tá lá na website, na bio. Aí tem o Instagram, que é um grupo totalmente grátis, que lá eu coloco filmes sobre o despertar da consciência, cortes de lives, anuncio as lives, livros em PDF totalmente grátis, sobre despertar da consciência, espiritualidade e todas as outras coisas mais. E também tem o canal no YouTube que eu vou baixar as lives aqui hoje, vou baixar essa live e vou colocar toda ela inteira lá no YouTube. E se você quiser dar mais uma olhada, para começar a refrescar mais ainda a sua consciência, a sua mente, pode ficar à vontade. E gratidão a todos vocês e até a próxima. Fui!